Amém? Acharam aí? Mateus 11, verso 16. Diz assim: aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Só isso. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Te louvamos pela Tua presença, Jesus. Te louvamos porque somos abençoados e agraciados pelo Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado que podemos estar juntos aqui, Senhor, cultuando o Senhor. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, Senhor, prepara nossos corações. Ministra, Senhor, poderosamente nas nossas vidas nessa noite, através da Tua palavra. Que Teu Espírito alcance nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra seja uma espada, Senhor, afiada, que entre no nosso coração. Que opere, Senhor, e transforme aquilo que precisa ser transformado. Que mude, Senhor, ó Deus, todo pensamento contrário, Senhor, à Tua vontade e Teu conhecimento. Que o Senhor ministre, Senhor, poderosamente nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. Eu coloquei como título aqui: a quem posso comparar as pessoas de hoje. Com quem nós podemos comparar as pessoas de hoje, né? Como nos tempos de Jesus, as coisas não mudaram muito. E nós vimos que realmente essa geração tem sido uma geração difícil de compreender, né? E uma geração difícil de entender aquilo que Deus quer. Hoje pela manhã nós estamos estudando Apocalipse, um livro bem complexo e um livro muito atual, porque muitas coisas que falam ali na palavra de Deus estão já se cumprindo, né? Estamos vendo o tempo da igreja ainda, né? O capítulo 4 para frente não, mas uma das coisas que o pastor estava ministrando nessa manhã é sobre uns dos sinais dos últimos tempos. E esse sinal dos últimos tempos, né, tem sido muito forte. E, infelizmente, muitas pessoas, até cristãos, né, estão deixando-se envolver por todo o engano e toda a mentira, que é um dos sinais dos últimos dias, é o espírito do engano. Então, nós sabemos que nós temos um inimigo, e esse inimigo, a tarefa dele é nos enganar, é enganar todos os homens. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Eu e você, as pessoas que estão lá fora, todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós a Bíblia diz que somos a coroa da criação de Deus. Entre todos os seres que Deus criou, o homem é aquele que se parece com Deus, foi criado como Ele, para ser como Ele. Mas, infelizmente, essa semelhança foi um pouco deturpada. Por quê? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram enganados no jardim. Foram enganados porque quando a serpente falou para eles que eles, se comessem daquele fruto, seriam semelhantes a Deus e como Deus, eles acreditaram naquela mentira. E acreditaram que, na verdade, duvidaram da palavra de Deus, porque Deus falou: se você comer, vocês morrerão. E eles falavam, e o inimigo falou assim: não vai morrer nada, rapaz, come aí. E aquelas pessoas, aquele primeiro casal acreditou. Aí você pensa assim: mas como eles foram burros, né? Como é que eles deixaram se enganar assim, meu Deus? Estava tudo ali, que bênção, alegria, né? Na presença de Deus, tinham tudo que eles precisavam, podiam comer de milhões de outras árvores, foram comer bem daquela que não podia. E aí você vai pensar assim: mas são muito burros. E às vezes nós somos como eles, burros como eles. Por quê? Nos deixamos ser enganados também pela serpente. E ela vem enganando desde o princípio, porque ele é enganador.
ele é mentiroso. E o papel dele é mentir e enganar. E se nós fôssemos olhar para um monte de pessoas, nós iríamos ver quantas as pessoas estão enganadas, né? Quantas as pessoas estão enganadas acerca de Deus, acerca da verdade, acerca de si mesmos, acerca da palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo, então, como o inimigo sabe que são os últimos dias, ele saiu para enganar, ele está enganando muito. E, por incrível que pareça, muitas dessas pessoas, né, como diz ele mesmo, mandou os seus demônios enganadores, mas ele também tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que estão sendo usadas por ele. A gente pensa assim, puxa, né, mas as pessoas podem ser usadas pelo inimigo? Pode. Muitas pessoas estão sendo usadas, e até mesmo alguns, né, que se dizem profetas, como disse, eu não vou entrar no texto tudo, mas é interessante que, quando fala ali, que até mesmo pessoas de influência, né, que se dizem profetas, homens de Deus, vão ser usadas com sinais, com milagres, fazendo coisas extraordinárias. E aí a gente vê, puxa, aquela pessoa faz um milagre no nome de Deus, então essa pessoa é de Deus. Nem sempre. Nem sempre, né? É isso que nós estamos aprendendo. E, como disse a Isadora aqui, né, é um grande desafio acordar domingo de manhã e vir na escola bíblica. Sabe que nós somos uma das poucas igrejas ainda que temos escola bíblica. Sabia disso? A maioria das igrejas no mundo inteiro, ou no mundo não, mas no Brasil, já não tem mais esse costume de fazer escola bíblica domingo de manhã. É melhor descansar, ir para a praia, ir para a represa, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Mas nós entendemos que nós não temos outro dia. E o dia de domingo é o dia do Senhor, pelo menos está na Bíblia. O dia do Senhor, primeiro domingo da semana, primeiro dia da semana é domingo. Então eu entendo isso. Eu não sei até quando vai durar, mas já tiver muita pressão para a gente acabar com o culto de escola bíblica domingo de manhã. Não sei você, mas eu já passei muita pressão. Mas, por enquanto, Deus não falou o contrário. E para mim, as pessoas que vêm, eu sei que é um grande sacrifício, como disse Isadora, deixar as vaquinhas, né? Deixar os bezerrinhos lá, nascendo, aquela coisa toda, às vezes tem que sair correndo. Mas a Bíblia diz que é na casa do Senhor que nós encontramos orientação para a nossa vida. E nós sabemos que, se a gente quer ter conhecimento, precisa ter sacrifício. É ou não é? Essa turma que se formou aí, quantas aulas vocês fizeram esse ano, hein? Quantas provas vocês fizeram? Às vezes estava chovendo, às vezes estava frio, às vezes estava calor, às vezes estava, sei lá, quanta coisa que aconteceu nesse ano, mas vocês conseguiram se formar porque vocês foram para a escola. Mas estava doendo, mas foi. Mas estava difícil, mas foi. Ué, por que para a gente ir na escola a gente faz sacrifício e para vir na igreja não precisa fazer sacrifício? Por que a gente às vezes tem que ir para aquele lugar, né? Senão leva bomba, e para a escola bíblica ou para estudar a palavra de Deus não precisa. Então a gente está dando mais, às vezes, valor em coisas secundárias do que nas coisas de Deus. E eu entendo então, por enquanto, até Deus falar o contrário comigo, que domingo vai ser a escola bíblica. E é aí onde que a gente aprende muita coisa, porque você tem 2 horas ali para você tirar todas as suas dúvidas e Deus ministrar no seu coração. E tem tanto assunto para a gente aprender que a gente nunca se forma, né? A gente nunca chega no final daquilo. A Bíblia é um livro extenso demais. E realmente Deus tem ministrado nos nossos corações temas que são necessários para o momento. E nós estamos vivendo o momento dos últimos dias da igreja. Eu não sei se você já viu, em tudo quanto é parte que a gente vai e ouve, a gente tem visto Deus falar que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar e não deixarmos sermos enganados por esse espírito, né, que o anticristo tem usado, os demônios, e também muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos vão aparecer no nome de Jesus, ensinando heresias, né, ensinando coisas destruidoras. Eu vou falar um pouco aqui, não vou entrar em assuntos, mas eu quero falar algumas coisas aqui
que Jesus, quando Ele olha para nós, para a nossa geração, a quem Ele nos compara? Eu espero que você não esteja nessa turma aqui, mas se tiver, está na hora de mudar de lado. A quem Jesus compara essa geração? Aí Ele começa a dizer, essa geração são como? O que diz aí? São como? Crianças. Somos crianças. Uma geração, né, eles são semelhantes a meninos. Crianças. Crianças sem entendimento. Pessoas imaturas. Criança é uma benção, né, as crianças. Mas elas são muito egoístas. É ou não é? Eu não sei os seus filhos, mas os meus, quando eu era pequeno, agora já cresceram, né? Já estão se formando e sendo missionários aí nas nações, mas quando eu era criança, o dia que a Silvana estava morrendo de dor, eles gritavam para mamar e tinha que dar mamar. Podia estar morrendo, né? Podia estar, sei lá, tempo mais difícil do mundo, não é? E aí tinha que estar ali, tinha que estar suprindo a necessidade, porque enquanto não comia, não parava de chorar. E as crianças são assim, né? Claro que é uma defesa, mas nós sabemos que elas só pensam nelas. Quando você olha para uma criança, ela só pensa nela, ela não pensa no outro, né? A criança pensa, muito para si mesma. Então, se ela estiver alegre, ela faz, se não tiver, ela não faz. E aí tem os pais, né, para dar uma correção, porque a gente sabe que a estutícia está ligada ao coração da criança. E a vara de disciplina afasta, né, a estutícia do coração delas. E a gente sabe que as crianças, elas são assim mesmo, né? O homem é assim mesmo. Ele busca e faz aquilo que ele quer. Então, como Jesus estava dizendo aqui, essa geração é uma geração altamente egoísta. É uma geração que busca seus próprios prazeres. Até mesmo ir na igreja, elas vão para satisfazer as suas necessidades, ou para buscar em Deus as suas necessidades. Eu vou para a igreja porque eu preciso ser abençoado no meu trabalho, por exemplo, na minha família, ou, sei lá, financeiramente, ou eu preciso de alguma bênção para mim, então eu vou na igreja. Ou eu vou na igreja também para descarregar a minha peso de consciência, porque se eu não vou, né, quem sabe, Deus vai ficar triste comigo, brabo comigo, então eu vou para a igreja, e aí então eu vou descarregar a minha consciência, né, a minha culpa. Ou seja, nós vamos à igreja, ou nós fizemos coisas para Deus, baseados na nossa própria necessidade, na nossa própria vontade. E essa geração, que quando Jesus veio, e a mesma geração de hoje, é uma geração altamente religiosa, porque elas buscavam, né, na religião, coisas para si mesmo, e quando não agradavam a eles, eles descartavam, e quando essa pessoa não entrava dentro daquilo que eles gostavam que fizesse para eles, eles não faziam, eles rejeitavam e julgavam. Eu quero dizer isso porque Jesus diz que elas são como crianças. Outra coisa que Jesus compara são crianças, mas crianças que estão sentadas na praça. Aí eu fiquei pensando, sentada na praça, outra tradução, ela disse que estavam brincando na praça, né, o NVT, estavam brincando na praça. Então, para mim, Jesus estava dizendo, né, essa é a minha interpretação, pode ter outras, mas estavam observando os outros, né, estavam ali brincando, levando a vida como se fosse um circo, como fosse uma brincadeira. Porque você sabe que quando as crianças estão brincando, elas não olham o que está em redor um perigo. Elas estão ali só se satisfazendo e se alegrando naquele lugar ali. Elas não sabem que tem coisas perigosas ao seu lado, não sabe nada. E aí o pai e a mãe, você sabe que a gente é criança, a gente fica sempre cuidando. Cuidado com esse brinquedo, né? Cuidado com essa coisa, né? Oh, cuidado com uma pessoa estranha, né? Cuidado com o que você vai comer, né? Assim, e elas estão brincando, elas estão sentadas, mas
elas estão ali buscando e brincando com a vida, buscando seus próprios desejos, seus próprios prazeres, porque elas estão ali brincando na praça. Outra coisa que Jesus diz, que essas crianças elas também fazem, elas, no versículo ainda 16, elas estão na praça e elas estão gritando umas às outras. A gente pode trazer, né, esse grito, estão gritando umas para as outras. A outra tradução diz que elas estão se queixando aos seus amigos, elas estão gritando aos companheiros, elas estão se queixando aos seus amigos, né? Gritando, falando para eles, olha isso, olha aquilo, e vai falando no versículo 17, estão dizendo assim, olha que elas gritam, olha o que elas estão se queixando, nós lhes cantamos, nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram, e nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E é interessante que aqui essas crianças, e elas estão conduzindo algumas músicas, tanto a música de tocar flauta, como a outra música de lamento, todas as duas eram tocadas na época de Jesus. As flautas eram tocadas quando se tinha festa de casamento, né? Uma tradução até diz que era uma festa de casamento. Nós tocamos músicas de casamento e vocês não dançam. E há outro tipo de música que eles cantam, música de lamento, música fúnebre, música de sepultamento. Então, existem músicas alegres, né, de casamento, mas quando todo mundo está alegre, eles cantam músicas alegres de casamento. Mas quando há um enterro, um sepultamento, então as músicas são músicas tristes, músicas fúnebres, né? Parece a banda, né? Quando sai fom, 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 fom. Não é assim? Essa musiquinha de enterro, né? Eu já ouvi muito, né? Já participei de alguns, né, enterros. Então, é assim que a banda toca. E quando tem um casamento, né? É música alegre, música de festa. É interessante que Jesus está dizendo aqui, que ele está dizendo que essas crianças, elas estão tocando, mas elas tocam para conduzir, e quem está tocando a música, diz que se eu canto essa música, você tem que fazer isso, e é interessante que, o que eu entendo aqui, é que você tem que fazer o que eu quero. Se eu estou tocando música alegre, você vai ter que dançar. Se eu estou tocando música triste, você vai ter que chorar. E quem está tocando essas músicas? Quem? As crianças. Aqueles homens, aqueles líderes estavam ali, como eu já disse, pessoas, estavam querendo conduzir a vida das pessoas ao seu bel prazer. Então, você tem que fazer o que eu quero. Você tem que pregar aquilo que eu quero ouvir. Você tem que andar como eu quero que você ande. E é interessante isso porque nós estamos vendo uma geração que as pessoas querem que nós vivamos da maneira como elas querem. Do meu jeito, da minha maneira, daquilo que eu digo que é correto. Hoje nós temos um mundo e até mesmo as religiões dizendo para nós o que nós devemos fazer, o que é certo como uma religião, o que é certo que o mundo nos coloca. O amor é assim. Então, hoje nós vivemos um tempo de inclusão, onde todos têm que ser incluídos, independentes de quem sejam. Claro, Deus nos inclui, mas nós não podemos falar a verdade, nós temos que deixar para lá, porque vai magoar as pessoas. E essas pessoas são magoadas, e essas pessoas ficam tristes, porque o que elas querem é que a música que elas tocam, nós dançamos, nós choramos. Ou seja, o que eles dizem que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Quando Jesus veio, eles falaram de Jesus. Quando João Batista veio, eles falaram de João Batista. Vamos ler? Está no texto aí. Aí, versículo 18 vai dizer assim, aí Jesus continuando, ele vai explicar por que ele falou isso.
Pois veio João, o João Batista, que jejuava e não bebia vinho, e dizem, vocês dizem, ele tem demônio. Então, João Batista, ele não comia, né? Ele só comia gafanhotos e mel, nós sabemos muito bem. Andava no deserto, não bebia vinho, que ele tinha um voto com Deus. E eles diziam, esse aí tem demônio. Mas também veio, versículo 19, o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo. E dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É interessante que tanto João, esses dois homens, João Batista e Jesus, não estavam conformes o plano deles. É interessante, porque nada agradava a eles. Se comia, era comilão. Se não comia, fazia jejum, era endemoniado. Se sentava, se sentava com as pessoas que eram consideradas pecadoras, eram pecadores e não valiam nada. E é interessante como eles colocavam, eles estavam se queixando de Jesus e de João Batista. Por que eles se queixavam de João Batista? E por que se queixaram de Jesus? Porque eram crianças e queriam que a sua vontade fosse satisfeita. Nem João Batista e nem Jesus satisfez a vontade daqueles religiosos. Ele não veio para agradar homens, ele veio para pregar a verdade. Ele não veio para amaciar o ego daquelas pessoas, mas ele veio para salvar aquelas pessoas. Ele veio para transformar a vida daquelas pessoas. E você sabe muito bem que se você quer transformar a vida de uma pessoa, se essa pessoa está precisando ser transformada, se ela não tem Jesus, se ela não vive a palavra, ela precisa ser confrontada com a verdade e levada ao arrependimento, à mudança de vida. Amém? Ela precisa ser levada a um confronto. E Jesus e João estavam confrontando os religiosos da época. Quando João Batista começa a pregar, ali no Rio Jordão, ele começa a pregar sobre arrependimento, mudança de vida. E eles não queriam mudar de vida. A maioria deles não queriam, eles queriam andar na sua própria religião, na sua própria vontade, sem ser confrontados com a verdade da palavra. Eles queriam andar na sua vida, satisfazendo o seu desejo. Eles queriam, a religião sem mudança. Viviam uma casca religiosa. E, infelizmente, essa geração é uma geração muito parecida com os tempos de Jesus. Por quê? Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Se vem alguém que fala a verdade e vive de uma maneira que eles não concordam, começa a ser criticado. Porque aqui eles estão se queixando. Olha, nós estamos tocando, vocês têm que fazer o que a gente está tocando. Se a gente está tocando música alegre, vocês têm que dançar. Se a gente está tocando música triste, vocês têm que chorar. Jesus falou, não. Aqui, para mim, quem toca, não são vocês. Quem toca a minha vida é Deus. Quem dirige a minha vida é a vontade de Deus, a palavra de Deus, e não aquilo que o mundo quer, que a religião quer, aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não estou aqui para isso. E por isso vocês estão nos confrontando, e por isso vocês estão nos rejeitando. Nos colocam de lado, começam a se queixar. Por quê? É interessante, Jesus falou. O que vocês querem? Nada agrada a vocês. O que agrada a vocês é quando a gente faz a vontade de vocês. E nós não estamos aqui para fazer a vontade de vocês. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Tanto João Batista como Jesus foram pessoas que confrontaram duramente a vida daquelas pessoas, daqueles religiosos que estavam ali. E como Jesus continua confrontando hoje as nossas vidas. Agora, você vai dançar, a quem você ouve, que música que você está ouvindo. E é interessante que Jesus diz aqui, o versículo 19 vai dizer assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Aí Jesus diz assim, uma coisa interessante, vocês querem que nós agradamos vocês, e vocês estão nos julgando e se queixando de nós por causa da nossa vida, o que nós estamos fazendo.
Mas Jesus fala assim, mas, tem um mais aí. Mas, não é como vocês querem. Mas, essa sabedoria de vocês não serve para nada. Mas, né? Jesus fala, mas, você vai julgar, você pode julgar as pessoas pelo resultado da vida delas. Olha o resultado da vida de João Batista. Qual foi o resultado? Outra tradução diz, né? Mas as obras, comprovada pelas obras, pelo resultado da vida deles. Olha o resultado da vida desses dois homens. Quando você olha para João Batista, você vê um homem que pregou a palavra, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que abriu mão de todo o seu conforto para estar no deserto, vivendo no deserto, buscando a presença de Deus e sendo usado por Deus no deserto, para pregar arrependimento. E ele não tinha medo, tanto é que ele confrontou Herodes, o que era o rei na época, né, e ele colocou a cabeça dele a risco, mesmo falando, mesmo passando um risco de vida, ele falou a verdade. Ele perdeu a cabeça porque ele falou que o Herodes estava com a mulher do cunhado, né, a mulher do irmão. Você está em adultério, rapaz, você está errado. E ele conhecia a palavra de Deus, sabia que estava errado. Herodes era um meio judeu, né, misturado lá. Foi colocado pelos romanos para liderar a Judéia naquela época. E ele era, né, meio, e conhecia bastante as leis, sabia bastante coisas, mas ele não vivia nada daquilo, ele vivia sua própria vontade. E quando João Batista o confrontou, falou assim, você está vivendo em pecado, rapaz, você tem que mudar de vida. E aí ele não ficou tão bravo, mas a mulher ficou muito brava. E aí quando a filha ganhou, né, lá no aniversário lá, ganhou um prêmio por dançar bonito, ela pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque alguém tinha confrontado, ou tinha falado, ou tocado uma música que eles não queriam ouvir. Ele não queria ouvir a verdade, não queria ser confrontado, por isso foi perseguido e por isso foi morto. E João Batista levou muitas pessoas a Jesus, amém? Ele levou muitas pessoas a Jesus, ele pregava, ele era a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor Jesus voltar. Então ele começou antes de Jesus começar o ministério. João Batista começou antes, e quando ele começou antes, ele começou a pregar o arrependimento em toda a Judéia, e muitas pessoas iam até ele e se arrependiam dos seus pecados, e seus pecados eram lavados no Rio Jordão, para perdão do pecado. Ou seja, muitas pessoas endireitaram a sua vida para receber Jesus na sua vida. Então ele foi um grande pregador. A Bíblia não nos conta que ele fez algum milagre, não sei, talvez não tenha feito nenhum milagre, mas um dos maiores milagres que a gente pode ser usado por Deus é levar uma pessoa até Jesus, porque você está ganhando aquela pessoa para Jesus, e aquela pessoa vai ser salva, e aquela pessoa vai morar com Jesus, o nome dela vai estar escrito no livro da vida, e para sempre vai estar junto com Jesus. Então, o maior milagre na nossa vida que pode acontecer é o milagre da salvação. Eu e você levarmos uma pessoa a Jesus, e foi o que João Batista fez. E ele não tocou a música, ele não dançou a música que o mundo estava tocando. Ele não viveu debaixo daquela geração, se acomodando com aquela geração, mas ele foi contra aquela geração, pregando aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era verdade. Ele não se deixou enganar. Então, qual foi as obras que alcançaram, que acompanharam a vida, comprovadas que foi acompanhar a vida de João Batista? Muitas pessoas salvas para a glória do Senhor. O caminho foi preparado, e Jesus então, quando começou a pregar, já tinha muitas pessoas que estavam ouvindo a verdade, com o coração aberto para receber a palavra de Deus que Jesus ia pregar. Então, esse homem impactou a sua geração, tanto que Jesus falou que entre os profetas, maiores de todos os profetas, foi João Batista, amém? Então, veja o que esse homem fez, e eles estavam dizendo que João Batista tinha demônios. Tinha? Para eles tinha, porque não estava falando o que eles queriam. Outro homem que Jesus cita ele mesmo, o filho do homem, quando ele veio, ele comia e bebia, e eles diziam, aí está um glutão, aí está um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Quando você olha a vida de Jesus, era um comilhão, um fanfarrão?
Hã? Era um pecador? Andava no pecado da turma? É isso que você via em Jesus? Jesus, muito maior do que João Batista. Jesus pregou a salvação. Jesus levou muitas pessoas a conhecer a Deus. Muitas pessoas a ter um relacionamento profundo. Pessoas foram transformadas. Pessoas foram libertas. Milagres aconteceram. Vidas foram profundamente impactadas com a vida de Jesus. Olha as obras que acompanham a vida de Jesus. Será que aquilo que eles estavam dizendo acerca de Jesus é verdade? Não. Não era verdade, né? Embora Jesus, né, comia e bebia junto com as pessoas, ele não era, a vontade dele não era só comer e beber, mas sim pregar sobre o arrependimento, sobre a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E a vida de Jesus foi tão impactante que ainda transforma nossas vidas. Amém? Então, aquilo que disseram acerca de Jesus, acerca de João Batista, estavam profundamente enganados. Por que eles estavam julgando, se queixando? Porque eles não estavam fazendo aquilo que eles queriam. Como crianças mimadas, eles pensavam que ia ditar a regra do jogo. Jesus tinha que ser assim, 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 assim. Não é assim? Chegava para Jesus, mas Jesus, seus discípulos não jejuam, não lavam mãos, você come no dia de sábado, vai fazer... Eles queriam ditar a regra para Jesus, e Jesus falou, não, vocês não conhecem a vontade de Deus, vocês estão querendo fazer a sua própria vontade, o que vocês estão buscando é uma capa religiosa, é uma coisa aparente, e é isso que Jesus falou para eles, vocês precisam não mudar por fora, mas mudar por dentro primeiro, porque a mudança começa de dentro para fora, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam se quebrantar, se humilhar, se arrepender, para que a obra de Deus seja feita na sua vontade, nas suas vidas. E eles não queriam fazer isso. Quando Jesus olhava para eles, ele falava assim, vocês são muito bonitos, vocês oram na praça, vocês dão dízimo de tudo, vocês, né, são muito estudiosos e tudo mais, mas nada isso muda nada, não muda ninguém, porque vocês não vivem o que vocês pregam. E Jesus vivia aquilo que pregava, Jesus levava transformação à vida daqueles homens. E é interessante isso, né? Então, fazer a vontade de Deus, né, era o que Jesus e João Batista pregavam, mas os homens não querem isso. Hoje nós vemos a mesma coisa, os homens querem que nós fizemos a vontade deles, isso se chama humanismo, o homem no centro, amém? Humanismo. Nós vivemos uma cidade, uma geração, uma época humanista, se falar o que eu gosto, eu acompanho. Se falar aquilo que eu não gosto, eu estou noutra. E a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos, né, sentindo comissão nos ouvidos, buscarão um mestre segundo a sua própria vontade. Muitos vão buscar mestres segundo a própria vontade. O que é isso? Diz assim, não, eu gosto daquela igreja porque aquela igreja me bota para cima. Aquela igreja me bota para cima, aquele pastor é alegre, me bota lá em cima, eu vou na igreja, eu me sinto bem. Nós viemos na igreja para se sentir bem? Eu não. Mas tem que sentir bem, né? Se eu não gostar, eu não vou. Eu gostar, Quem tem que gostar de alguma coisa aqui é Deus. E quando a gente agrada a Deus, Ele nos abençoa, com certeza. Mas a prioridade aqui não é agradar ninguém, né? Se for, está errado. Se eu canto música para agradar vocês, né? Canta aquela, pastor. Tá bom, se o Espírito Santo falar para cantar, eu canto. Prega aquilo, pastor, que eu gosto de ouvir sobre aquilo. Eu não gosto daquela igreja porque fala sobre pecado, eu não gosto que fica me expondo. Será que Deus, quando olha para nós, Ele quer dizer assim, vocês são tudo bonzinhos, são todos caras, então eu vou abençoar vocês assim mesmo. Isso não gera mudança na vida de ninguém, irmãos. Ficar no pecado, permanecer no pecado é engano, porque o coração é enganoso, e quem esquadrinha o nosso coração é o Espírito Santo, é Deus. Quem precisa estar no centro da nossa vida não é o nosso eu,
mas é a vontade de Deus para nós, amém? E tanto Jesus como João Batista, eles estavam vivendo para Deus, exaltando a Deus através da sua vida, através da sua pregação, porque a única maneira de transformar a vida das pessoas é confrontando com a verdade, e não passando a mão na cabeça de ego e de coisas que os homens religiosos queriam ouvir, como nossa geração. Hoje, infelizmente, muitos estão buscando a exaltação própria, o próprio humanismo. Cuidado com pregadores que te afofuegam, né? Você é o cara, olha, você pode, né? Você nasceu para vencer, você é mais que vencedor. Que você pensar, você fala no espelho assim, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou. Aí você começa a autoafirmação, né? E aquela coisa toda, aí você acaba achando que é mesmo, né? Se enganando. Nós somos em Cristo Jesus. Sem Jesus nós não somos nada, irmão. Homens, pecadores, pobres, nus, cegos. Qualquer dia eu prego sobre Laodiceia de novo. Mas a sabedoria que vem de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante sobre a sabedoria. Porque Jesus fala assim, mas a sabedoria de Deus é diferente e é comprovada pelas obras de cada um. No capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18 em diante, vai dizer assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Veja bem, aquelas crianças eram questionadoras, estavam questionando, por que vocês não dançam a música que a gente toca? Por que vocês estão fazendo isso, gritando, se queixando um para o outro? Onde está o questionador dessa era, dessa geração? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobres nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e os escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, não em si mesmo, amém? É interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, porque a igreja de Corinto estava dividida, estava cada um buscando aquele que gostava de Apolo, de Paulo, outro gostava de Cristo somente. A igreja estava provavelmente dividida, mas eles falam assim, vocês não sabem nada, essa sabedoria de vocês é uma loucura diante da sabedoria de Deus. Deus está no governo de todas as coisas,
e a sabedoria dele é muito, muito mais maior do que a sabedoria do humano. E o homem acha que é sábio, e aqueles religiosos acham que são sábios, né? São inteligentes, mas Deus tem todo o conhecimento. Só Deus sabe todas as coisas acerca de nós, amém? E quando nós deixamos que essa verdade de Deus entre na nossa vida, quando nós deixamos Deus, né, fazer na nossa vida, quando Cristo entra em nós, nós somos transformados pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. E Deus quer que nós nos submetemos a essa vontade, amém? Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. Aqui é comparada, é loucura. O apóstolo Tiago diz que a sabedoria humana é demoníaca, porque a sabedoria humana ela é invejosa, ela busca segundo os padrões desse mundo, mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria que vem do alto, e nós precisamos buscar essa sabedoria e viver dentro dessa sabedoria, amém? Dentro daquilo que é. Então, nós não devemos dançar a música do mundo, mas nós devemos dançar a música de Deus, a música que Ele toca, amém? Se Deus está falando e está tocando aquela música, dance, ou seja, submeta aquilo que Deus está fazendo, tocando, não música do mundo. Eu quero terminar aqui com Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Diz assim, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós não devemos viver segundo o padrão desse mundo, mas vivermos segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. Como? O versículo 1 diz, como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Não a minha sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Não aquilo que o mundo dita para mim fazer, mas aquilo que Deus fala para nós fazermos, amém? Nós precisamos entender que nós vamos viver numa geração de engano, e vão tentar de todos os lados nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nós não podemos viver segundo o padrão desse mundo. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, você precisa se submeter à vontade de Deus, amém? Você precisa submeter à vontade de Deus, mesmo que te persigam, as pessoas nos persigam pelo nosso posicionamento, falem mal de nós, como falaram de Jesus, falem mal de João Batista, como falaram, eles fizeram a vontade de Deus. Como nós sabemos disso? Olha o resultado da vida deles, olha o que as pessoas alcançaram através da vida deles. Pessoas que marcam geração, são pessoas que não vivem segundo o padrão do mundo, mas que vivem segundo o padrão de Deus. E nós estamos vendo tempos que o mundo quer nos forçar a viver segundo a vontade deles, segundo a música que eles tocam, né? Então eles tocam aquela música, você tem que fazer. Não, meu. Se não for da vontade de Deus, não vou dançar. Se não for da vontade de Deus, não vou chorar. Amém? Nós precisamos nos posicionar como cristãos nessa geração, para que isso aconteça. Essa posição vai requerer de nós o sacrifício de nós mesmos, do nosso eu. Amém? O eu não pode estar no centro da sua vida, da minha vida. O eu não pode governar a minha vida. Se eu sinto, eu faço. Se eu quiser, eu faço. Se eu sentir bem, eu faço. Se me trazer prazer, eu faço. Se não, não faço. Jesus não fez tudo aquilo que Ele queria. Ele mesmo falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Às vezes, ser cristão é deixar, às vezes, não, muitas vezes, é deixar o nosso ego para baixo. Nós nos humilharmos como Jesus fez
se humilhou, né? Tendo a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que você veio buscar aqui? A palavra de Deus para nós é que nós não devemos ser comparados com esse mundo. Não. Mas viver a vontade de Deus. Onde é que você está? Quem você está se comparando? E você vai ser criticado, pode ter certeza. Mas, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está agradando ao Senhor que morreu por você. Você está agradando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele realmente sabe o que é melhor para nós. Então, renove essa maneira de viver e se submeta à vontade de Deus. Como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui nessa noite, mas você precisa, e nós precisamos como igreja, não dançar a música do mundo, mas dançar a música que Deus toca. Não submeter às ordens do mundo, não buscar as coisas. O mundo vai querer te agradar. Satanás, ele é esperto em agradar nosso coração. O que você quiser, se prostrado me adorares, te darei. E o que você vai fazer? É só me adorar. Não precisa morrer para na cruz? Não. Não precisa negar o eu? Não. É só me adorar. E quando você faz isso, já era. Jesus não fez. Amém? Jesus disse: arreda Satanás. A vontade do Pai é que só a Ele devo prestar culto, mais ninguém. Só a Ele eu devo servir e adorar, mais ninguém. E nós precisamos entender que nós devemos ser essa geração, uma geração que adora o Senhor, que serve o Senhor, mas uma geração que tem esse sacrifício. Como nós fizemos muito sacrifício para alcançarmos coisas na nossa vida, o maior sacrifício que podemos fazer é dar a nossa vida para Jesus, para receber a vida dele. A vida eterna só vem através da morte do eu. Amém? A entrega da nossa vontade. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Se você queria ver uma palavra bonita de formatura, né? Eu pensei assim, o que isso tem a ver com formatura? Tem sabedoria de Deus. Porque quando nós nos formamos, nós nos tornamos mais sábios, né? Porque agora você sabe fazer aquelas contas lá, né? Principalmente no ensino médio, né? Aquelas raízes quadradas. Eu sou inteligente nisso. Outros sabem outras coisas, né? Outros, pedagogia, direito. Isso é muito bom. Tem que ter conhecimento. Mas o maior conhecimento que a gente pode ter na nossa vida é a sabedoria de Deus. E viver essa palavra. Amém?